Olá, sejam muito bem-vindos ao meu programa Janaína em Cena. O programa onde cinema e gastronomia se juntam para criar momentos e histórias inesquecíveis. Eu sou Janaína e há 17 anos dedico a minha vida ao cinema e ao trabalho atrás das câmeras. Uma paixão que ensinou a contar histórias e a enxergar o mundo com outros olhos. Minha trajetória começou em 2007, através de projetos sociais como Oficinas Quinofórum, onde produzi e dirigi meu primeiro curta-metragem. E também no Instituto Criar, de TV e Cinema, que inclusive hoje estou vestindo a camisa desse projeto, que para mim é uma honra relembrar de onde eu comecei. O Instituto Criar foi fundado em 2003 pelo apresentador de TV, Luciano Huck, em São Paulo, e eu tive a honra de participar da 5ª turma, entre 2008 e 2009, onde eu me formei em edição, e foi lá que a minha jornada começou, aprendendo a manipular informações e contar histórias. Foi lá também que me apaixonei pelo cinema. Criei, dirigi, produzi filmes e trabalhei no Instituto Criar por 4 anos. Desde então, não parei. Ao longo desses 17 anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos incríveis. E nesses últimos 7 anos, eu trabalhei na maior produtora da América Latina, O2 Filmes, que é do diretor Fernando Meirelles, onde me profissionalizei, cresci, aprendi muito. Conheci pessoas incríveis e importantes e foi lá que constituí uma base sólida como cineasta, desenvolvi meu olhar criativo, tirei meu DRT de diretora e produtora. Durante a pandemia, aproveitei o tempo ocioso daquele momento tão atípico que todos nós vivemos e me dediquei aos estudos. Foi então que realizei o sonho antigo. Me formei em gastronomia, mergulhei nos estudos, me especializei e foi lá que eu conheci o chefe Dom Hernandes, meu mestre e professor, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Hoje tenho a responsabilidade de sair de trás das câmeras com toda essa bagagem e estar aqui na frente das câmeras com a responsabilidade de apresentar esse programa e unir duas paixões que conquistaram meu coração: cinema e gastronomia. Vamos entrar em cena e descobrir como o cinema e a gastronomia podem transformar o nosso dia a dia, contar histórias incríveis e sabores inesquecíveis. Vamos começar? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu programa Janaína em Cena. Hoje é um dia especial. O meu convidado é muito mais que especial, alguém que faz parte da minha história, que me viu desde que eu nasci. Então, hoje é um dia muito especial e eu tenho uma honra e um prazer de receber aqui no meu programa o meu pai, Benedito. Seja muito bem-vindo aqui ao meu programa. Tudo bem? Bem-vindo. Oi. Meu pai é pequenininho. Obrigado, viu? Mas é um grande homem com um coração enorme. E hoje eu tenho a honra de trazer ele aqui para apresentar para vocês conhecerem um pouco a história dele. Hoje ele vai fazer uma receita de memória afetiva, né? Uhum. Que ele fazia pra gente quando a gente era pequeno. Então, ele vai contar um pouco e a gente vai ter o prazer hoje, a honra de ter ele aqui para cozinhar comigo e contar sobre as várias coisas que a gente já fez e ainda faz junto. Então, seja muito bem-vindo, se apresente. Oi. Para os meus telespectadores. Eu sou o Benedito, vou fazer 70 anos e uma história de vida bem complicada, um pouco grande, e a gente vem batalhando, e hoje a gente decidiu fazer essa receita. São umas receitas que veio lá do tempo da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, e eu continuei fazendo isso para eles. Quando eles eram crianças, a gente sempre fazia isso em casa, o nosso cafezinho da manhã, o cafezinho da tarde. Uma receita simples, mas que tem uma história por trás dela, tá bom? E meu pai é um grande inspirador para mim, ele sempre foi muito apoiador até hoje. Ele sempre está aqui no backstage da TV, sempre me ajudando em tudo. Então, ele sempre foi um grande apoiador da minha carreira toda, em todas as coisas que eu decidi fazer da minha vida. E hoje é um prazer ter ele aqui, para ele poder contar um pouco da história dele. Como ele falou, é uma história longa. E a gente sempre ouve ali as histórias dele. Hoje eu vou ter o prazer de poder contar. Então, conta aqui o que a gente vai fazer hoje, pai. Então, essa é uma receita que já vem de família. Não sei nem quem inventou essa receita. Sei que as minhas avós faziam. Na época que as coisas estavam meio difíceis,
Às vezes as famílias, a nossa, da minha avó, na época da minha avó também, às vezes não tinha dinheiro nem para se comprar um pão. Mas sempre tinha umas bananas em casa. Então, o que minha avó fazia? Deixa eu mostrar aqui. Então, o nosso prato principal hoje vai ser banana aqui, ó. Vai ser o nosso item principal dessa receita. Então, ela fazia os viradinhos de banana, um cafezinho quente era o nosso café da manhã. Porque às vezes não tinha nem dinheiro para se comprar um pão. E essa história vem já de família. E como eu também sou um filho de Deus, também passo, às vezes, por necessidade, alguns perrengues na vida, às vezes, quando não tinha, eu fazia para eles também. Fazia para a Janaína, para os irmãos dela, e a gente sempre levou isso daí. E uma coisa que eu gosto também, né? É uma coisa bem simples, mas eu gosto. Poucos de vez em ingredientes. quando, né? poucos ingredientes, uma receita fácil, mas eu sempre fiz para eles. Eles gostaram também, tanto é que a gente decidiu fazer essa receita aqui, para entender que a vida tem altos e baixos. Às vezes, hoje você tem tudo, você tem dinheiro para se comprar um hambúrguer, comprar um pão, fazer um excelente café da manhã, e tem dias que a gente não tem. E quando a gente não tem, a gente tem criatividade para se fazer alguma coisa. É isso que um pai de família, uma família deve sempre ter em mãos, são as criatividades. E falando tá em família, a nossa família é grande, né? É. Meu pai e minha mãe teve 6 filhos, eu sou a terceira ali da família Pinheiro. Então, a gente sempre conviveu ali com muitas crianças, né? Meu pai sempre ali trabalhando muito, sempre trazia... Eu lembro que os nossos momentos em casa era a mesa sempre cheia de criança ali, aquela disputa pelo pãozinho, né? Então, a gente passou, sim, como a maioria das pessoas ali, momentos bem difíceis na nossa família ali, dificuldade financeira e tal. Mas o legal da culinária e da gastronomia é que a gente sempre... Eu, falando agora como mãe também, né? Uhum. Me colocando no lugar de mãe, a gente sempre faz o nosso melhor, a gente adapta ali, faz uma receita com poucos ingredientes mesmo, mas faz bem caprichado, né? Então, hoje, a nossa receita de hoje é isso, é trazer essa memória afetiva, trazer essa opção ali mais barata mesmo. Então, a gente vai falar aqui os ingredientes, né, pai, que a gente vai usar. A gente já mostrou que tem a banana, a gente também tem esse queijo aqui, né? Que é um queijo fresco. Esse é um queijo branco fresco que a gente vai usar, que aí é para dar um sabor diferente. Inclusive, esse queijo a gente comprou lá na Casa do Norte, Empório Norte Sul, da minha amiga Rubi, onde tem vários ingredientes lá naturais e também regionais, então vale a pena ir lá comprar, buscar e conhecer. Aqui a nossa farinha de milho amarela, que hoje em dia você vê poucas receitas com ela, né? Mas antigamente era muito usado, né, pai? Uhum. Tinha muitas receitas que a gente usava com a farinha de milho amarela. E aqui, açúcar e canela, pra gente finalizar. E o óleo. E o óleo também, isso. O óleo. Então, poucos ingredientes, tá? A gente anotou aqui. E hoje eu vou ser sous-chefe. Meu pai que vai ser o master chef. Eu só vou ficar aqui fazendo pergunta, conversando e ajudando ele aqui. Então, pai, para começar, você quer explicar como que você vai começar? O que você vai fazer? Então, primeiro, Eu te ajudo. Daqui. pega mais 2. Tá. Então, a gente vai usar 4 bananas, certo? Isso. Essa quantidade, dependendo da quantidade de pessoas que vai ser servida, a gente pode usar mais, tanto a banana quanto a farinha. Então, depende da quantidade de pessoas. Como aqui a gente está em poucas pessoas, então a gente vai usar 4 bananas só. Se for uma família de 15, tem que ser um caixa inteiro. Um caixa inteiro. E todos os ingredientes. Fica a critério de quantas pessoas vai ser servida, né? Olha, e essa casca aqui, ó, desculpa, pai, ó, essa casquinha aqui, não joga fora que, como prometido no primeiro episódio, eu vou fazer uma receita com essa casca aqui. Então, a gente vai guardar, tá? Então, a gente casca a banana, depois corta ela em rodelinhas. Aí, a gente pica elas todas redondinhas, né? Isso.
Porque aí ela facilita também na parte da preparação, né, pai? É, porque ela vai dissolver, né? Vai derreter, então ela facilita. Porque se coloca em dentro, ela demora mais. Ok. Bom, as bananas estando cortadas, a gente acrescenta um pouquinho de óleo. Por que o óleo? Porque o óleo, ele vai dar um brilho, certo? E Você vai fritar elas, então? isso, dá um brilho e também ela fica uma pasta, né, a banana? Sim. A banana vai ficar como uma pasta. Quando colocar a farinha, ela vai ficar uma pasta. E dá pra fazer com banana da terra? Até Nanica? dá para fazer, mas Ah. acho que o sabor e o gosto não fica a mesma coisa. É que banana da terra, ela mais... É. Ela tem um sabor mais característico. Isso. E ela é mais resistente à fritura também, né? É. A gente frita bastante banana da terra. Mas aí você aconselha usar banana que tiver, mas preferência ali a A nanica, tá? Isso. Pronto. Tá aqui. Então, aí a gente colocou o óleo, a gente coloca a banana. Aí deixa ela começar a derreter, começar a dissolver a banana, que ela vai ficar bem molinha, como se estivesse fazendo um doce de banana. Então aí agora é só deixar ela fritar. Isso. Então, enquanto isso, a gente tem um trabalho que a gente começou há alguns anos atrás. E devido aos problemas financeiros, aos problemas de alimentação, que o decorrer da vida, isso aí faz parte da vida do ser humano. Às vezes você está bem, outras vezes não. E quando eu morava em Peru, até porque eu estou há 7 meses aqui só, então a gente morava num bairro que tem muita carência financeira, muita carência alimentar. Verdade. E aí, uns anos, a gente decidiu que a gente ia montar uma ONG. Justamente por quê? Por ter essa carência alimentar com as crianças, às vezes não tinham comida. Eu acho que o alimento era o mais gritante, mas tinha outras questões também, né? Tinha, as Questão questões ali sociais. de acesso, Aí a gente decidiu montar uma ONG. Por que essa ONG? Porque através da ONG a gente tinha acesso a alguns benefícios da prefeitura, algumas parcerias. Que dá para desenvolver os trabalhos, né? Isso, que dá para desenvolver o trabalho e também arrumar alimentação. Mas a gente não sabia. A gente não sabia como se funcionava uma ONG. A gente só tinha vontade, né, de fazer. Isso. Na verdade, meu pai, ele sempre foi essa pessoa muito ativa, né? Ele sempre estava ali trabalhando com o pessoal da igreja, na época que ele ia para a igreja, né, católica. Ele sempre estava ali fazendo projetos sociais. Então, eu digo que essa veia dele do social, do amor ao próximo, já veio desde sempre. E quando eu comecei a começar a minha carreira, né, pai? Eu também comecei através de projetos sociais. Então, eu saí daquele meu bairro e fui buscar fora. E lá eu comecei a ter acesso a pessoas, a lugares, né, ao centro da cidade ali, outras pessoas de outros níveis ali educacionais. E meu pai, ele sempre trabalhou muito, né, como eu falei, sempre trabalhou, ele foi sempre bastante, por muitos anos ele foi caminhoneiro, trabalhou em supermercado por muitos anos também. Então, na minha adolescência e infância ali, eu via meu pai só à noite, quando ele chegava e tal, ou de fim de semana. Então, a nossa convivência não foi tão grande quando eu era pequena. Está sendo mais agora, né, pai? Uhum. E eu lembro que ele não tinha nem um ensino fundamental, né? Meu pai, ele não tinha concluído ainda o ensino fundamental. E, nesse período de dificuldades, ele, às vezes, ficava desempregado e não conseguia outro emprego por essa questão. Porque ele não tinha um estudo, né? Ele sabia ler e escrever, mas não tinha ainda finalizado o fundamental. E, dentro dessa crise, eu incentivei ele a voltar a estudar. Eu falei, pai, volta a estudar, né? Faz o EJA, termina os estudos, porque, querendo ou não, é um a mais. O senhor tem experiência, mas é importante ter os estudos ali para poder conseguir melhores empregos. E aí foi nesse incentivo que ele voltou a estudar. Ele voltou ali fez o EJA, né? Fez o fundamental, depois fez o médio. E ele se apaixonou, né? Ele fez muita amizade ali com as pessoas. Ele sempre me chamava ali para fazer alguma atividade. Eu lembro que na escola que ele estudou, ele falou com a diretora, né, sobre o que eu fazia filmes, dava aulas e tudo. E a escola me convidou para fazer uma oficina dentro dessa escola. Então, todos os professores cederam todas as aulas de uma semana inteira. Então, a escola fechou ali por uma semana inteira para que eu ministrasse uma oficina de cinema. Em uma semana,
eu dei as aulas ali para os alunos e uma semana a gente produziu um curta-metragem, né? Foi muito legal. Então, a gente tem muitas experiências, muitas aventuras que a gente fez junto. Então, a gente vai compartilhar algumas aqui com vocês. E essa oficina também que ela fez na escola, foi conversando com a diretora, ela me falou que estava um pouco desanimada, porque havia muita evasão escolar na escola. Os alunos se matriculavam, mas não iam para a aula. Então, estava com muita evasão. E a gente conversando, a gente chegou numa conclusão que se colocasse alguma atividade para a escola, talvez a gente conseguisse segurar alguns alunos. E foi essa oficina que a gente fez, a gente trouxe todos os alunos que tinham sumido da sala de aula, voltaram, terminaram o ano letivo e fizeram oficina com a gente. É que foi algo diferente ali para eles, e se formaram, a maioria deles se formaram comigo. E foi lindo, através foi lindo, dessa oficina que a gente conseguiu trazer os alunos de volta. Sim. E aí, motivando aí, depois dessa experiência que meu pai teve na escola e ali, né, com os alunos e tal, ele começou a dar aula numa ONG, né, pai? Meu pai começou a dar aula, meu pai é palhaço também. Ele fez o curso do Doutores da Alegria aqui em Indaiatuba. E ele tem, como eu falei, ele tem essa veia social. Então, ele ia para os hospitais, ele ia fazer visitas, né, nos asilos, nas casas de recuperação, nos abrigos com as crianças. Então, ele sempre teve essa veia social. E ele começou também a me chamar para dar oficina nas ONGs, né? Eu lembro que eu dei oficina umas 2, 3 ONGs lá, que ele dava aula. Dei uma oficina na medida socioeducativa também, né? Que é para menores infratores. Então, foi um desafio também para mim dar uma oficina de cinema para eles. Mas a gente teve várias experiências. E dentre essas experiências, meu pai, ele falou que queria continuar estudando, né? Uhum. E eu, como incentivadora, eu também gosto de estudar bastante. Eu vejo a importância de aprender sempre. Então, eu incentivei a ele desafiei, na verdade, né, pai? Desafiei ele, falei, pai, você topa a gente fazer faculdade junto? E aí ele falou, eu topo. Falei, então, mas a gente tem que fazer junto, na mesma sala. Eu e você como colegas de sala, né? E ele topou, a gente fez o vestibular, passamos. E eu tive o privilégio e a honra de ter meu pai na faculdade como colega. A gente fez serviço social juntos. E foi incrível, né, pai? Foi. Foi incrível, assim, a gente tem várias histórias. Conta aí algumas. Como pai, eu deveria ser um pouco exemplo. Chegava na sexta-feira, eu convidava ela para nós cabular a aula, ir para os barzinhos, a gente tomar uma cervejinha, uma caipirinha, porque a gente também é filho de Deus, né? A gente também tem direito. Mas daí são histórias que... isso aí você não conta, isso aí a gente põe no make-off, tá? Isso aí eu não conto, São histórias que a gente passou junto, né? Sim, mas teve outras histórias, né, na faculdade. A gente fez uma ação que foi na favela do Moinho. Aquela favela que tem, quando você vai de trem para a Luz, né, da Barra Funda para a Luz, você passa ali e tem uma favela bem característica ali, né, no centro. E a gente fez uma ação lá, né, pai, que foi muito marcante pra gente. A gente reuniu todos os alunos das aulas, né, da faculdade de serviço social. E a gente fez uma ação lá gigantesca, né? A gente levou alimentos, a gente ajudou lá as famílias, que eles tinham acabado de sair de um incêndio. Lá sempre tem incêndio, né? Infelizmente. E eles tinham acabado de sair de um incêndio e a gente foi lá fazer um trabalho social lá para auxiliar aquelas famílias. Então, foi muito marcante pra gente. Então, a gente teve muitas experiências durante a faculdade, né? Como eu falei, foi um privilégio poder estar na faculdade junto com meu pai, como colega de sala. A gente ia junto, a gente voltava junto, a gente teve várias aventuras. Porém, a gente acabou não conseguindo finalizar. Porque meu pai, ele teve câncer, né, de pele, e ele teve que parar para fazer os tratamentos e tal. Então, assim, a gente não concluiu a faculdade, mas tivemos um período muito legal, né, de experiência junto. E foi nessa experiência da gente ter aprendido com o cerne ali, né, a essência do serviço social. Agora está mexendo, né? Uhum. Então, a gente vai dando uma mexidinha assim na banana para ela não queimar, tá? E ela vai dissolvendo, né? Vai dissolvendo, vai desfazendo aí. Então, a gente teve essa experiência, né, na faculdade de serviço social. E, infelizmente, teve que parar por questões de saúde do meu pai.
Mas foi motivado por essa experiência que a gente começou a criar o nosso próprio projeto, né, pai? Eu lembro que era um período que eu estava passando de dificuldade ali na área pessoal, porque eu tinha acabado de me separar, estava com uns problemas pessoais e estava com depressão pós-parto também. Tinha acabado de ter meu filho Baruch e eu fiquei com depressão pós-parto por uns 2 anos, né? Foram 2 anos muito difíceis, assim, que eu não queria fazer nada, que eu só tinha pensamentos ruins, né? E meu pai, ele foi o grande motivador ali de eu sair dessa situação. Porque naquela época a gente não falava, né? A gente não entendia o que era depressão pós-parto direito, não se falava muito. Aí meu pai sempre teve esse coração de olhar pro próximo ali. E ele me viu ali numa situação vulnerável, uma situação difícil, e ele foi esse motivador para me resgatar ali naquele momento difícil. Eu sempre digo que quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, que ninguém tá livre de passar por isso, mas quando a gente passa, a gente não consegue enxergar nada além da nossa dor. E meu pai foi uma pessoa que me resgatou dessa dor. Ele me estendeu a mão, ele me tirou ali desse momento. Então, para me motivar e para me tirar daquela situação difícil que eu estava passando, ele começou a me dar desafios. Até hoje ele vem com as ideias mirabolantes e joga para mim, vamos fazer tal coisa, me ajuda? E eu sempre ajudo, né? Sempre estou ali para ajudar. Então, naquele momento difícil, ele falou, Jana, vamos... eu sei que você está passando um momento difícil e tal, mas tem pessoas aqui na nossa própria rua, né? Nosso entorno aqui, que está passando situações mais difíceis, né? Agora, gente, a banana está bem dissolvida, a gente acrescenta o açúcar, tá? Aqui a colher. Isso, aqui não está de luva, não tem problema. Aí acrescenta o açúcar e a gente continua mexendo, tá? Para ela não grudar não queimar. Meu pai, ele me fez enxergar ao redor ali, sair da minha dor e enxergar que tinha pessoas ali em situações muito mais difíceis do que a minha, né? Mulheres com 4, 5 filhos, né? Desempregadas, passando por situações financeiras bem difíceis, né? E ele me fez enxergar isso e começou a me desafiar. Falar, Jana, a gente tem um quintal relativamente grande aqui em casa, né? Um espaço legal. Vamos começar a trazer essas mulheres para dentro desse quintal e a gente começar a ensinar alguma coisa para ela, né? Vamos ajudar o próximo, vamos ali... Você sabe muitas coisas, você tem conhecimento sobre muitas coisas, então... Que tal você compartilhar um pouco desse conhecimento com alguém, fazer o bem? Então, meu pai sempre teve essa veia, eu também, mas eu estava naquele momento que eu não estava pensando em nada, né? Só pensava em desistir da vida. E meu pai me trouxe ali a realidade, me fez enxergar a realidade, me fez, mesmo em meio à minha dor, ajudar outras pessoas. Então, foi aí que começou a surgir a nossa ONG. E a gente começou a abrir o quintal da nossa casa para receber essas pessoas, essas mulheres. A gente começou a dar oficina, né, pai? Uhum. Lembro que a gente deu oficina de artesanato, oficina de cinema, oficina de vídeo. Teatro, A gente começou meu pai motivou não só eu, mas outras pessoas também, né? As vizinhas, trazer as vizinhas para poder ensinar para as mulheres ali. A gente começou a pedir doação de materiais. Então, assim, foi acontecendo, né? A gente deu o start, meu pai deu a ideia, eu topei, a gente deu o start e começou a acontecer ali. A nossa ONG começou a nascer em 2016. E com esse trabalho, a gente tinha muitos adolescentes que não tinham perspectiva, que não tinham uma perspectiva de vida, né? E a gente começou a acrescentar as oficinas, também esporte, como capoeira, sim, como jiu-jitsu, tudo no quintal de casa. Depois a gente conseguiu arrumar um salão e os frutos a gente colheu. Hoje a gente tem jovens que daquela época que não tinha perspectiva, hoje ele tem sua profissão, tem sua família, tem sua casa, está estabilizado. Então são coisas gratificantes que a gente conquistou nesses anos todos que a gente vem trabalhando. Justamente é isso, né? A gente vê o crescimento das pessoas, vê de onde a pessoa estava, para onde ela chegou, é muito gratificante. Sim, então, coisa que vale mais que dinheiro, né, pai? Isso, essa é a recompensa que a gente espera, o crescimento das pessoas. Deixa eu continuar aí, gente. Continua. Deixa o Masterchef continuar, que eu vou só ouvir a história. Então, gente, agora já está acrescentado o açúcar, a banana está bem dissolvida, está uma pasta, certo? Aí a gente coloca-se um pouco de canela, para dar um pouquinho de sabor. Eu amo canela, eu amo. Pode colocar, que eu amo. Isso.
Dá mais uma boa de uma mexida para incorporar bem. Olha o cheiro, gente. Ai, que delícia. Como diz o chefe Dom, no primeiro episódio, né, na estreia, ele falou que a inteligência artificial ainda tem que arrumar um jeito da gente conseguir sentir o cheiro, né? Aí, através das câmeras, porque, meu, o cheiro é maravilhoso. Junta a caramelizada ali da banana com açúcar e a canela, nossa, o cheiro fica maravilhoso, né? Muito bom. Então, agora ela está bem misturada aqui. O que a gente vai colocar? O queijo, né? O queijo. Cortou Bom, em gente. cubinho, meu pai cortou em cubinhos o queijo enquanto a gente estava conversando. Isso. E agora ele vai acrescentar ali. Aí a gente dá mais uma mexida para o queijo dando uma derretidinha. E o último é a farinha. Aí a farinha a gente vai colocando aos poucos para dar o ponto, porque senão ela fica muito seca e eu gosto ela meio úmida. Então a gente coloca a farinha e mexendo para ver a textura dela, né? Se não vai ficar muito seca, se vai ficar meio úmida. Ó, o queijo está meio que derretendo, né, pai? O queijo já está derretendo, ó. Olha lá, tá dando aquele puxa-puxa no queijo, Isso, tá bem bonito. Olha como que fica. Sim. O resultado bonito, né? final depois que fica bonito. Sim. Olha como O derreteu queijo bem. derretendo, olha que bonito. Agora, gente, eu vou acrescentar a farinha, tá? A farinha a gente vai colocando de pouco para ela dar a textura, que eu não gosto que ela fique seca. Se precisar de mais, você me fala, tá? Tá. Tá bonito, hein? Tá chique. Ai, que cheiro bom. Essa mistura da banana com a farinha, com queijo, Canela. com a canela. Meu Deus. Que cheiro de infância. Muito bom. Me fala quanto que... Tá bom, pode pôr tudo? Tá bom. Tá bom? Então, e a gente vai misturando até pegar Até pegar o ponto. pegar o ponto. Ó, o queijo já derreteu bem, né? Olha, tá Derreteu. bonito. Foi aí que a gente, então, deu o start para a nossa ONG. E hoje a gente já tem a ONG, né, que chama Instituto Benedito Pinheiro, em homenagem ao meu pai, por todo esse legado dele, por todo esse coração, por tudo que a gente faz. Então, a gente hoje trabalha com crianças e famílias. A gente tem várias atividades. Eu sempre dou oficina de gastronomia para as crianças, né, de cinema. Meu pai sempre está ali fazendo os eventos, se veste de Papai Noel. A gente até brincou com ele, que no último Natal que ele se vestiu de Papai Noel era na pandemia. E eu falei, esse Papai Noel tá fazendo jus à pandemia, que é o Papai Noel bem magrinho mesmo. Mas ele se veste de Papai Noel, ele se veste de palhaço, ele brinca com as crianças, ele dá oficina de palhaço. Lá na ONG a gente já deu oficina de capoeira, de jiu-jitsu, de gastronomia. O ano passado eu fui lá dar uma oficina de ovos de Páscoa, que as crianças prepararam seus ovos ali, foi muito divertido. Então, a gente faz muitas atividades e agora a gente quer trazer uma filial da ONG para cá, né? Que a sede da ONG é em São Paulo ainda, mas a gente quer trazer para cá para continuar desenvolvendo alguns projetos aqui na cidade também. Então, hoje a gente a gente faz, né, muitos trabalhos, principalmente trabalhos com moradores de rua lá em São Paulo, né, pai? Quer contar um pouquinho? Então, esse trabalho com moradores de rua, eu já faz há muito tempo que eu já fazia, né? Eu não posso ver uma pessoa na rua passando necessidade e eu quero ajudar. Só que fica difícil para mim ficar tudo sozinho, né? Sozinho fazendo esse tipo de coisa. Então, esse tipo de trabalho. Aí eu arrumei uns jovens dos 17, 18 anos, até os 25 mais ou menos, para a gente montar uma equipe. E o que a gente fazia? A gente chegava no final de semana, principalmente numa época dessa que é frio, a gente comprava os ingredientes como lanche, comida, sopa, essas coisas todas que se usa de comida, né? E as marmitas a gente fazia e saía de madrugada, distribuindo alimentos para os moradores de rua, dando atendimento a eles, encaminhando para clínicas, aqueles que queriam sair da rua, a gente encaminhava para uma clínica,
e dando um atendimento especial também, como um pouco de carinho. Principalmente no frio, né, pai? Lá em São Paulo faz muito frio. Aqui em Datuba não faz tanto frio quanto lá. Mas lá em São Paulo faz muito, muito frio. E nos dias mais difíceis, assim, de frio, meu pai falava, gente, a gente precisa fazer alguma coisa para dar uma assistência, né, para as pessoas que estão na rua, porque a gente passava e via as pessoas ali, às vezes debaixo de uma barraca ou enrolada em alguma lona. E aí meu pai sempre, como eu falei, meu pai sempre teve esse coração. A gente diz que é um dom, é o dom do amor, né? A Bíblia diz que todo mundo tem algum dom. E meu pai, o dom dele com certeza é o dom da caridade ali, do amor, né, ao próximo. Então a gente aprende muito com ele. Ele é uma grande referência, ele é muito querido, né, pela nossa família, pelos amigos, pelas pessoas ali que acompanham o trabalho que a gente faz. Então, ele sempre vinha e falava, Jana, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer uma sopa? Aí eu topo tudo. Ele sempre fala, eu topo tudo. Aí eu falei, vamos fazer uma sopa. Aí ele ia pedir a doação, aí rapidinho aparecia lá saco de macarrão, né, legumes. E aí a gente combinava com os amigos da igreja ali, eu combinava com os meus amigos e eles iam me ajudar e a gente preparava e saía para entregar. Então, de 15 em 15 dias a gente ia, né? De 15 em 15 dias a gente ia, nos dias mais frios a gente ia com mais frequência. Então, a gente levava, além do alimento quente, né, a sopa, a bebida ali, a água, que eles tomavam muito, né? Roupa. A gente também levava roupa, A gente sempre pedia doação de roupa, porque a gente fazia bazar lá na ONG também. Então, a gente levava roupa e alimento para essas pessoas que mais necessitam, né? Além do conforto, como meu pai falou, a gente ia com o pessoal, amigos da igreja ali, e a gente levava o violão, fazia serenata, né? Nossa, é muito divertido, assim. É triste, lógico, a situação, mas a gente conseguia levar um pouco de amor e carinho, esperança para aquelas pessoas que são tão abandonadas ali, né? As pessoas passam e fingem que elas não existem e a gente tinha esse olhar para elas. Porque na minha visão, além de moradores de rua, ali tem um ser humano. E um ser humano, ele tem sentimento, ele tem história. A gente, às vezes, julga muito, mas se ele está ali é porque alguma coisa aconteceu. E esse tipo de relacionamento que a gente procura saber antes da gente julgar. Então a gente não discrimina, não quer saber se a pessoa é usuário de droga ou de bebida. A gente procura levar um carinho para um ser humano que está ali. Uma palavra, um abraço. E foi assim que a gente sempre trabalhou. A gente nunca teve problemas com os moradores de rua. Ao contrário, a gente tem carinho por eles. E eles pela gente, até hoje. Meu pai tem carinho até demais, porque na pandemia, que era proibido, que a gente não podia abraçar ninguém, ficar longe, ele fazia questão de ir lá abraçar os moradores de rua. Eu, pai, pelo amor de Deus, pai. E ele tava lá, abraçando ao redor da fogueira com eles. Então, assim, meu pai, ele, como eu falei, ele tem esse coração muito genuíno de olhar para a pessoa, de enxergar ali o ser humano que a pessoa é. Que é a visão de Cristo, né? Que a gente tem que ter essa visão de Cristo. Enxergar como Deus enxerga as pessoas e não com a nossa visão. Nossa visão é muito de olhar e julgar, né? E Deus, ele vê o coração. Então, meu pai tem esse dom mesmo. Do amor, da caridade, ver as pessoas dessa forma. E foi com esse trabalho que a gente chegou até aqui. A primeira semana que eu estava morando aqui, eu conheci o Toninho. O Toninho fez uma entrevista com a gente aqui uma entrevista com a gente falou um pouco do nosso trabalho, da nossa ONG, e foi através dessa entrevista, desse trabalho, que eu cheguei aqui, a Janaína chegou aqui, e a gente espera continuar mais um pouco desenvolvendo o trabalho. Vocês desculpem, porque eu tô não gosto muito de ficar na frente das câmeras, vim mesmo para ajudar ela a trabalhar, ajudar ela no programa dela, mas a gente sempre tem esse carinho, né? O importante é a gente saber que problemas, dificuldades, todo mundo tem, todo ser humano tem a sua cruz para carregar. E o social é isso, o social é você abraçar as pessoas, ajudar as pessoas, independente de quem ela seja, como ela vive, quem ela é, independente de tudo, social é isso.
você ter um carinho pelo ser humano que está ali. Independente das condições financeiras, de cor, de raça, de religião, o ser humano precisa de carinho, o ser humano precisa de amor. O ser humano precisa de uma mão, que nas horas de dificuldade, uma mão estendida, que consiga colocá-lo de pé, para que ele volte a caminhar. Então esse é o objetivo da gente. E falando em amor, né? E falando em amor, como o meu pai tem esse trabalho que ele gosta muito, né, da ONG, e também esse trabalho como palhaço, né? Eu queria que ele contasse um pouquinho sobre esse trabalho aí que ele faz. Ele vai servir aqui pra gente já comer. Mas antes de finalizar, queria só que ele falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho de palhaço, que ele gosta tanto de fazer, né? Que ele diz que ele tá meio tímido aqui, acanhado e tal, que tá na frente das câmeras. Ele falou que gosta de ficar no backstage, atrás das câmeras. Mas quando ele coloca o nariz de palhaço, é outra pessoa. É outra pessoa, ele brinca, ele ri, ele volta a ser criança. Então, queria que ele contasse um pouquinho aqui. Então, quando eu recebi o convite para se fazer essa oficina do Doutores da Alegria, eu me empolguei, porque é uma coisa que eu sempre queria, né? Então, eu sempre fui observador, sempre observava as crianças na rua, às vezes não tinha com o que brincar, crianças tristes, por dificuldade financeira, dificuldade alimentar, dificuldade de educação. Então, aí eu me interessei em fazer esse cursinho para aprender, brincar um pouco com eles. E eu fui para a oficina da Doutores da Alegria, e eles contaram a história do Pat Adams, que era um médico que observou que quando na enfermaria, que tinha muito paciente, aqueles pacientes que viviam felizes, rindo, brincando, eles tinham a recuperação mais rápida. E aqueles que viviam tristes, não se comunicavam, eles demoravam mais para se recuperar e às vezes nem se recuperava. Foi onde Pat Adams resolveu formar um grupo de doutores palhaços, seriam os Doutores da Alegria, né? Agora ele falou minha língua, né? Que é do cinema. Então, Isso. O filme do Pat Adams, ele foi feito em 98. E eu lembro que tem algumas curiosidades, que foi o protagonista, o Robin Williams, e ele teve ali um laboratório. Ele acabou tendo um laboratório ali com o próprio personagem, porque é uma história real. Então, ele fez... Eu tô fazendo um chazinho aqui, deixa eu desligar. Isso. Ele fez esse laboratório, né, com esse personagem mesmo real, para aprender ali todas as questões que ele precisava ali para viver o personagem. Porque o Robin Williams, ele tem a característica de ser mais comédia, um ator mais voltado para comédia, né? Ele já tem essa desenvoltura. Mas teve algumas cenas no filme que ele precisava fazer algumas cenas muito dramáticas e difíceis, né? Lidar ali com a dor e com o sofrimento não é para qualquer um. E eu vejo isso muito no meu pai ali. Ele é uma pessoa bem resiliente, com um coração enorme. Ele ama as pessoas, né? Ele gosta de estar com pessoas. Como eu falei, é um dom que é dele. E ele tem esse cuidado. Então, eu vejo que o filme do Pat Adams é também muito referência, né, para ele ali. O quanto ele também sabe lidar com essas situações difíceis, né? A gente já passou por muitas situações difíceis na nossa vida, nossa caminhada, nossa jornada. Mas sempre ali com coragem, com dedicação, com entusiasmo, com esperança, né? Que é o mais importante. Então, esse filme é uma grande referência também para o que a gente quer caminhar, né, pai? É isso, a gente quer mesmo tratar as pessoas como meu pai falou, como um ser humano, enxergar como Deus enxerga e também partilhar essa questão da alegria, do amor. Então, meu pai vem como essa pessoa real aqui, que realmente faz esse trabalho social, de cuidar ali de vidas, mas também de trazer alegria, de trazer esperança, de trazer felicidade, mesmo em situações difíceis. A alegria, ela muda, né? Como o nome do filme diz, Pat Adams, o amor é contagiante, realmente é isso, né? E quando a gente trabalha com o social, a gente tem muito trabalho. Realmente é um trabalho incansável, que chega até a esgotar.
o físico da gente. Mas quando você vê o trabalho realizado e o meu maior pagamento, a maior recompensa é quando a gente recebe um abraço, ou seja, de uma criança, de um idoso ou de um adulto. Aquele abraço para nós significa muita coisa, porque vem nos provar que o nosso trabalho não está sendo em vão. Exatamente. Às vezes ela pega no meu pé, que eu sou muito... Até me colocaram o apelido já de grudadinho. Por quê? Porque eu começo a pegar amizade com uma pessoa, a liberdade, esse negócio tudo, daqui a pouco eu estou abraçando. E a gente tem muita história. Muita história do abraço. A gente parar uma avenida, parar um ônibus coletivo cheio de passageiros, o motorista descer do ônibus, ir lá no meio da rua e dar um abraço numa amiga da gente que estava junto com a gente. É verdade, esse dia foi incrível, que a gente estava fazendo evangelismo, né, na avenida principal onde a gente morava, então a gente estava com instrumento, com cartazes e tal. E aí essa cena foi típica, assim, eu estava tocando carrom, e aí as meninas com cartaz ali, o ônibus parou, fora do ponto, o motorista desceu e foi dar um abraço, justo na menina que ela tinha dificuldade de abraçar as pessoas. Então já foi um desafio para ela ir nesse evento, e o motorista escolheu justo ela para abraçar. E depois disso mudou, né, pai? Mudou. Ela contou depois pro meu pai que depois dessa situação que ela passou, mudou muito. Hoje ela tem mais facilidade ali para abraçar as mais pessoas. Mais comunicativa, porque ela quase não se comunicava com ninguém. Sim. Então a gente tem várias histórias relacionadas a isso, que foi gratificante, que mostra que o nosso trabalho não foi em vão. Sim, nunca é, né, pai? Não. Quando a gente faz pelo outro, a Bíblia mesmo diz, né? Quando a gente faz pelo outro, Deus, ele cuida do que é nosso. A palavra dele diz que é pra gente fazer cuidar das coisas de Deus, que ele cuida das nossas. Então, é isso. A gente tem o coração disposto aí a servir. Como eu falei, é um dom que a gente precisa estar ali exercendo, né? No mundo que a gente está vivendo tão difícil hoje, que as pessoas estão cada vez mais egoísta, né? Cada dia mais difícil ali de olhar para o outro com amor, com respeito. Deus ainda tem usado as nossas vidas para ser uma luz ali no meio da escuridão, mesmo trazer esse amor, essa empatia, esse carinho às pessoas. Então, para mim é uma honra ter meu pai aqui. Estou muito emocionada. Obrigado, por ele estar aqui comigo. A gente já fez aqui o nosso prato especial. Vocês viram que foi tudo muito simples, né? A gente foi fazendo ali, conversando. Agora estou fazendo um chazinho ali. Meu pai já preparou um cafezinho também pra gente tomar. Eu não tomo café, mas eu sou a tia do chá. Eu preparei um chazinho ali. E aí agora a gente vai degustar ali para ter essa memória afetiva. Mas é isso, pai. Obrigado pela sua presença, pela honra de ter aqui. Obrigado por ser meu companheiro de vida, né? Por me amar desde antes de eu nascer, por ter cuidado de mim ao longo dessa jornada toda, por sempre ser meu companheiro. Eu vou começar a chorar. Estou emocionada, que é 2 chorão, né? Num programa. Mas é isso, a gente precisa agradecer e declarar o nosso amor para as pessoas que são importantes. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial de ter ele aqui comigo e poder contar um pouco da nossa trajetória, né? De tudo que a gente tem vivido, né? Ao longo desses anos. Eu digo que a gente precisa fazer um filme, né? Com essas histórias todas, porque são histórias que precisam ser contadas, que as pessoas precisam conhecer ali, né? Histórias boas. A gente tá vendo que tá tendo muita coisa ruim aí que a gente tá consumindo, né? Na internet, na TV, nas redes, mas que a gente precisa ser uma esperança mesmo, como eu falei, né? No meio dessa escuridão. Então, eu vou parar de falar, senão eu vou chorar mais, vou estragar minha maquiagem. Bom, gente, obrigado por estar nos aturando aqui, certo? Mas foi um pouco da nossa história de vida, são histórias reais. A gente já passou por tudo isso e muita coisa a mais, porque se for a gente contar tudo detalhadamente aqui, a gente fica praticamente um dia e não dá conta. Então a gente passou muita coisa junto. E vamos passar, né? Sim, se Deus quiser. Mas a gente com coragem, com uma fé, grande jornada ainda e com muito amor a gente vai contornando as situações e caminhando. Um passo por vez, um passo a cada dia. Sim. A gente vai conquistando os nossos E como eu passos, sempre digo, a nossa história também é uma história de cinema, né? A gente tem a jornada do personagem, que eu sempre falo, que é a curva dramática clássica, que o personagem começa de um jeito, ele vai aprendendo ali
conforme as dificuldades que vão aparecendo, as situações adversas da vida. Mas chega uma hora que ele chega no clímax ali, que é o momento de reviravolta mesmo, que o personagem toma coragem. E na nossa vida também a gente tem vários momentos de reviravolta, de recomeçar, né? A gente está aqui recomeçando aqui em Indaiatuba, largamos tudo lá em São Paulo para recomeçar aqui, então também não está sendo uma jornada fácil, mas chega uma hora que a gente toma a mesma atitude, recomeça, faz de novo, né? Faz acontecer. E no final a gente sempre alcança o nosso objetivo e o propósito do personagem. Então, nossa história também é uma história de cinema que precisa ser contada, que as pessoas precisam saber. E é isso, eu estou muito feliz de ter meu pai aqui, de poder compartilhar um pouco das nossas histórias com vocês, de vocês conhecerem ele também, os nossos projetos. Então, depois eu vou deixar aqui o Pix, né, da nossa ONG, se vocês sentirem desejo de ajudar também, serão muito bem-vindos, né, pai? Quiserem doar, ajudar, a gente compartilha também as redes sociais aí da ONG, dos projetos que a gente já fez e está ainda querendo fazer. Então, eu sempre digo que é um projeto que é de muitas mãos, não é só as nossas. As nossas estão ali de frente, ali fazendo, acontecendo, mas quem também ajuda nos bastidores também faz parte desse projeto, desse grande propósito. Então, se vocês quiserem depois, eu vou deixar aqui o Pix para vocês quiserem ajudar, tá bom? E é isso. Muito obrigada, pai, pela sua presença. Agora a gente vai sentar na mesa para degustar, conversar um pouquinho mais. Mas obrigado por ser sempre o meu amigo. Eu sempre digo que... Ele sempre diz para mim que ele, muito mais do que meu pai, ele é um grande amigo. E eu tenho a graça e o privilégio e a honra de Deus ter me dado essa bênção de ter um pai tão presente, tão amigo, tão companheiro ali de várias histórias. Tá bom. Obrigado eu por me aturar aqui. Te amo. E agradeço aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Mas toda semana eu estou aqui. Por trás das câmeras, mas eu estou aqui, viu? Eu digo que ele é o liminho atrás das câmeras. É isso, pessoal. Obrigada. Até já. Tchau. Então é isso. Estamos aqui na nossa mesa agora para a gente degustar. Olha o nosso prato, como ficou bonito. Ó, que lindo que ficou. Nosso virado de banana, que eu coloquei um pouquinho de queijo, né, parmesão. Mas fica à vontade, colocar o que você desejar. Meu pai aqui vai colocar um cafezinho para ele e eu vou tomar um chazinho. Chazinho aqui que eu fiz. Meu pai vai colocar. E é isso. Eu gostei bastante de ter a presença dele aqui, né? Foi um momento muito especial, muito emocionante, né? E como eu gosto de sempre presentear os meus convidados, eu também não podia deixar de presentear meu pai. Mas fiquei naquele desafio, o que presentear ele? Com o quê, né? Com o que presentear? Eu acho que tudo que eu pudesse dar do mundo, acho que não seria capaz de demonstrar o tamanho do meu amor e gratidão por ele. Então, pensando em tudo que a gente falou aqui, sobre a nossa história, sobre se doar, né, ter um coração doador, eu pensei em presentear ele com, aqui, ó, acho que é o melhor presente do mundo, né? Uma Bíblia, que aqui tem a palavra, né, que é o nosso norte ali, é tudo que norteia a nossa vida, a nossa fé, né, a nossa base de fé. Então, meu pai, ele sempre foi católico, mas recentemente, quando a gente começou a ir para a igreja, ele começou a frequentar a igreja com a gente. E a gente sempre distribuía Bíblias, né, pai? Lá na célula, a gente foi anfitriã de célula por 7 anos. E eu sempre comprava caixa de Bíblias, distribuía, mas eu lembrei que eu nunca presenteei meu pai com uma Bíblia. Então, acho que esse é o momento propício de dar esse presente especial, né, pai? Isso, depois tem que autografar, né? E aqui, esse é um livro que os meus amigos do projeto do Parque aqui de Indaiatuba, que é um projeto lindo, evangelístico que a gente faz aqui, último sábado do mês. E eles distribuem também Bíblias e livros, e eles deram esse livro aqui para mim presentear meu pai. Ó, esse outro livro aqui, que fala sobre o maior exemplo que a gente tem que seguir, né? É. A gente é falho, a gente é ser humano, mas a gente tem... Então, aqui está a base do amor, né? Sim, sim. Eu quis presentear ele com esses dois presentes importantes, que é a Bíblia e o livro sobre o nosso maior exemplo de fé e de missão aqui na Terra, que é Jesus. Então, espero que você tenha gostado desse presente especial. Tá. Quer falar mais um pouquinho sobre o prato? Eu vou experimentar, tá? Não, agora é só experimentar. E você, como formada em gastronomia, você dá a sua opinião. Agora eu tô
Eu tô com o paladar rebuscado, né? Um paladar sofisticado. Mas, assim, muito bom poder relembrar, assim, a infância. O quanto que... Aí, quando a gente é criança, a gente não entende o quanto é dificultoso, né? A criança vive num mundo diferente ali. Então, graças a Deus, eu tenho boas memórias da minha infância, né? Algumas muito difíceis, mas o que ficou na minha mente são as boas memórias. E com certeza esse prato aqui me traz muita memória afetiva do quanto esse amor que meu pai transmite, não só nas atitudes, não só nas ações, mas também no cuidado ali, de preparar, mesmo em meio a dificuldades, um prato que representa isso, né, pai? Muito bom. Vou tomar meu chazinho aqui. Não, só quero agradecer pela oportunidade, agradecer o James que está aí, ó, do outro lado, gravando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Espero que esse trabalho, essa amizade perdure por muito tempo e que os frutos surjam. Os frutos do trabalho da gente surjam, que façam a diferença na vida de algumas pessoas. Porque o exemplo a gente tentou passar, certo? Então vai de cada um agora tentar fazer o seu melhor e buscar aquilo que deseja. E é com muita luta que a gente consegue. Para mim nada foi fácil. As coisas sempre foram difíceis, mas eu nunca desanimei. Caía, levantava e recomeçava. Tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Vocês recomecem. E é isso, eu agradeço mais uma vez, pai, pela sua presença, pela honra de ser meu convidado especial, por ter feito esse prato especial, por ter compartilhado um pouquinho da sua história. Tem muita coisa para contar, né? Quem quiser ouvir mais, faz amizade com ele, que ele vai ter o prazer de contar. E também pelo apoio, por todo apoio. Eu vim para cá o ano passado, né? Larguei tudo, foi desafiador, tá sendo ainda desafiador, mas agora eu tive essa oportunidade aqui na TV e meu pai, com certeza, ele é uma pessoa importante ali, porque ele sempre está comigo, ele sempre está me apoiando, sempre está pegando meu pé. Então, e com certeza, tudo isso está acontecendo e tem o cuidado dele ali, um amor especial dele. Então, obrigada, pai, por tudo isso. Eu te amo. Eu também. Obrigada pela sua amizade. Só não esqueça meu carinho. autógrafo. Agora eu vou ter que autografar a Bíblia. Mas espero que seja... que você tenha gostado do presente e que a gente possa viver muitas e muitas mais aventuras aí, muitas mais histórias para contar, tá bom? Tá bom. Então é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem acompanhado mais esse episódio do meu programa. Espero que vocês tenham gostado, então peço que vocês curtem, compartilhem, comentem aqui o que vocês estão achando, se vocês gostaram da participação do meu pai, que vocês pediram tanto, né? Que eu coloquei lá quem seria o meu primeiro convidado, e aí vocês falaram, é seu pai, porque ele sempre está comigo. E hoje eu tive a honra e o privilégio de trazer ele aqui no 3º episódio desse programa especial. E, então, vou deixar também o Pix aqui da ONG, né, pai? Para quem quiser ajudar aí também, que sentir no coração de ajudar a gente nessa missão, será muito bem-vinda. E também deixam aí o que vocês querem ver aí de receitas, pessoas interessantes que a gente pode trazer também. Então, conto com o apoio e o carinho de vocês de sempre. Então, é isso aí. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Aí você vai colocando no prato para mim, por favor? Coloco. Eita, que as bananas tá voando. Olha aí, já dá pra colocar no making-off, hein? Faz parte. As bananas tá fugindo aqui. Misericórdia. É porque elas são redondas, elas rolam, né? Olha aí. Os bastidores, making-off aqui. Ai, como que é? Esqueci. A canela? Isso, a canela. Então, junta a caramelizada ali da banana com açúcar e a canela. Continua. Falta um pratinho. Já? Falta um pratinho. Ah, não, eu vou arrumar o prato. Vai falando aí que eu vou Então, arrumar. e...
É como que é? Das crianças lá? Abrigos. Dos abrigos, né? É.